Você já deve ter ouvido falar que todo mundo nasce e morre sozinho. Mas será que isso é verdade? Sim, somos responsáveis pela nossa própria existência. Mas o quanto carregamos dos que passam por nós e nos atravessam? O quanto do outro faz parte do tanto que nos tornamos? O que a palavra morte desperta em você? E o que morre quando o outro desaparece? Ou o que permanece? Para falar sobre o assunto que mais assombra a vida, a morte, eu recebo hoje aqui a jornalista e escritora e minha amiga, Renata Pisa, autora de Ninguém Morre Sozinho, livro que acabou de sair pela editora Gema e que narra a perda do seu marido, o também jornalista Daniel Pisa. Renata, a casa é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fá. Muito bom. Tá do lado de cá para variar. É muito bom te ter desse lado. Eu queria começar com talvez a maior das perguntas. A gente nasce e morre sozinho? Então, essa é uma frase dessas frases padrão que a gente fica ouvindo, tipo os ditados populares, e que poucas vezes a gente para pensar a respeito, né? Mas ultimamente eu andei parando para pensar a respeito dela. E eu cheguei à conclusão que é muito difícil alguém nascer sozinho, porque toda vez que nasce um bebê, nasce ali pelo menos uma mãe, não importa quantos filhos ela já tenha, se ela tenha outros filhos ou não, mas vai nascer a mãe daquela criança. Provavelmente vai nascer um pai, seja por presença ou por ausência, vai ter um impacto na vida daquela criança. Tios, avós, a gente pode estendendo a lista. Mas, enfim, eu acho que todo esse entorno, todas essas outras pessoas vão ser muito significativas na concepção daquela criança, né? Vão formar ela, vão, inclusive, ajudá-la a ter vieses cognitivos para o bem ou para o mal, né? Que às vezes depois a gente passa uma vida inteira tentando quebrá-los. E da mesma forma, eu acho que quando morre alguém, cara, essa pessoa carrega muita gente com ela, porque você pensa, você perde seu pai, eu perdi meu pai, você também já perdeu seu pai. Acabou o filho, né? Acabou essa figura, por mais que a gente ainda tenha a mãe, é um outro tipo de local que fica vago mesmo, não tem ninguém que vai ali preencher, né? Então, essa sua faceta, filho de alguém, né, filho desse pai, morre ali naquele instante. E assim por diante. No caso do meu marido, né, que é um pouco não, um pouco muito o tema desse livro, acho que morreu ali, com certeza, a esposa e tantas outras partes da minha personalidade que a gente vai falar aqui hoje. Renata, obrigado por essa entrega. Acho que é muito real essa conversa toda. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, porque é uma situação brutal, né? Você presenciar a morte de alguém. Como é que foi dar de cara com a morte, assim, do nada? Show de horrores, né, gente? Assim, não tem muita como dourar essa pílula, assim. Eu acho que é um assombro, né? No caso de morte súbita, que foi a morte do Daniel, ela te pega muito né, de surpresa. Você tem um puxão, literalmente, ali. Você se sente meio fora do corpo. Você não consegue entender direito o que está acontecendo. E aí vem, ao mesmo tempo, uma série de sentimentos confusos. Então, impotência, porque você acha que se você tivesse feito o curso de primeiros socorros ou qualquer coisa do tipo, você poderia ser útil naquela situação, de repente reverter. Aí vem a culpa junto, putz, por que que eu não fiz? Que preguiçosa, como que ninguém sabe? Como que não tem desfibrilador em casa? Sabe esse tipo de loucura, assim? Eu acho que é um choque muito imenso quando eu presenciei, no caso, a morte, né, ele morreu no meu colo, então você vê a pupila da pessoa dilatar e a pessoa indo embora. É uma cena muito forte, é muito difícil de esquecer, e eu acho que ela traz essa sensação muito de impotência mesmo, assim, acho que o que mais me marca nesse sentido é isso, assim, de não ter o que fazer, de estar rendida e só ali olhando, observando o desenrolar dos fatos. Acho que você já falou um pouco, mas eu ia te perguntar o que que passa, assim, nesses primeiros minutos, nessas horas iniciais, assim, como que essa sensação de impotência, ela vai ganhando outras sensações? Acho que ela vai ganhando outras sensações, né, ela vai indo, nos primeiros momentos eu acho que por um desespero muito grande, né, você quer que alguém te ajude, que aconteça algum tipo de milagre, né, que aquilo não seja verdade. Eh Você não sabe muito bem o que fazer, como se movimentar, o que que você faz com o corpo daquela pessoa, né, se você eu lembro que, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar uma coberta, como se eu pudesse aquecer aquele corpo que vai esfriando com o tempo, né, então,
é difícil, assim, vai quase 14 anos que isso aconteceu, mas ainda hoje eu lembro muito, assim, do barulho da queda, né, o Daniel teve um AVC, então ele morreu no banheiro, né, tinha ido escovar o dente e caiu do banheiro para a sala. E aí, assim, o som daquilo é um som, sei lá, de uma árvore, de você cortando uma árvore e cai de repente e faz muito estrondo, e daí naquele momento você já pressente que tem alguma coisa muito errada. Então eu acho que são momentos bem confusos e dolorosos, com certeza, assim. Acho que tem um pouco também desse lugar da certeza, né, de que você nunca mais vai ver essa pessoa, porque pelo que você está trazendo, acho que talvez tenha um pouco ali de uma esperança de que alguma coisa vai acontecer, de que aquilo vai ser revertido, mas também deve ter esse momento em que você fala, putz, Acho que a certeza, Fá, demora mais um pouquinho, assim, sabe. Acho que ela não é, pelo menos no meu caso, não foi imediata, assim, eu fiquei bem negociando com quem eu pudesse, assim, numa tentativa tola e vã, mas acho que muito humana, de trazer aquela pessoa de volta, né. Então, desde você chantagear a própria pessoa, "se você me ama, fica aqui, não vai embora", até tentar negociar com Deus, sei lá, "te dou um braço, uma perna", enfim, você fica muito, acho que ainda em negação, acho que começa a cair essa ficha do tipo: "Não vou mais ver essa pessoa de fato", no cemitério, na hora que você fecha caixão, que eu acho que quem passou por isso vai entender perfeitamente que é um dos momentos mais dolorosos, assim, eu acho, que é esse adeus definitivo daquela figura, né, daquele corpo. Então, a partir daquele momento, tudo que você vai ter é lembrança, você não tem mais presença você não tem física. mais contato, né? Não tem mais contato. Porque até então você fica olhando a pessoa, né, você fica mesmo no velório, você fica olhando, você fica tentando, "Ai, a mão tá parecida com o que estava antes", em algum lugar, assim, muito primitivo e até infantil, você fica com essa ilusão de que algo ainda possa acontecer de repente e que tudo aquilo seja uma grande mentira, né. Então, mas eu acho que a hora que enterra de fato e que você tem que ir embora daquele cemitério sozinho ou do crematório, enfim, você percebe que aquilo é uma ruptura definitiva na sua vida. Essa volta para a rotina é bem difícil, né? Muito difícil, muito. Eu hoje em dia consigo brincar um pouco com isso, ver com mais leveza, mas eu brinco que a gente tem licença maternidade, né, eu sou mãe, quando você gera um bebê, você tem licença maternidade de pelo menos 4 meses, 6 meses idealmente, e quando morre alguém você tem 3 dias. Como é que você se reconfigura em 3 Realmente, dias, entendeu? realmente. É muito cruel, assim, essa sociedade da produtividade que a gente vive, espera que você enterre e pronto, acabou, né, tira a escova de dente, acabou aquela pessoa, não vamos mais falar sobre isso. Então tem um imediatismo, assim, que a vida moderna te cobra, que é muito cruel para quem está em luto. O que morreu em você junto com a morte do Daniel Rê? Ai, acho que morreu muita coisa, Fá, porque assim, morreu a minha versão idealizada, né, quando você está numa relação romântica, o outro é sempre idealizado, e ele acaba e aí o seu parceiro acaba servindo um pouco de espelho para você, então você se olha através dos olhos daquela pessoa que te acha o ser mais incrível do mundo, se você está numa relação saudável, né, de 2 pessoas apaixonadas, vai te achar a pessoa mais linda, mais talentosa, e tudo isso morre, porque você fala: "Vê, não existe mais essa pessoa, não tenho mais meu companheiro, não tem essa testemunha, esse ser que me via desse jeito, então eu não sou isso". Era uma grande Você começa a se sentir uma fraude, você se sente: "Putz, será que eu gostava mesmo disso? Ou eu era induzida a gostar, porque ele achava legal?". Então é um processo muito confuso, eu acho, de identidade mesmo, né. E você ir conseguindo leva tempo, se reconstruir, perceber: "Não, isso era meu mesmo, eu sempre fui assim, eu sempre tive esse jeito meio engraçado, meio debochado, eu sou chorona". Então você vai meio que captando partezinhas, né, desse nós, para compor o seu eu novamente. Então eu acho que o processo depois de um luto violento, assim como foi o meu, que é importante que eu fale isso, foi um luto patológico, então nem todo luto é igual e da mesma maneira, né, o meu eu caí numa depressão profunda, então, ele tem uma particularidade muito, importante de ressaltar, você fica muito sem chão mesmo, você fica sem identidade, é como se você tivesse ali só de corpo, né, assim, sua alma, sua psique, chame do que quiser, não está mais tão presente, então demora um tempo para você conseguir se autoparir, sabe, é um processo mesmo de reorganização. A morte e a vida, elas são duas faces da mesma moeda, né? O que você aprendeu da vida com a morte? Aprendi que a gente é muito pequeno,
muito impotente, embora, assim, acho que pode ser a pessoa você pode se sentir a pessoa mais poderosa do mundo, você pode ter tudo, mas diante da morte você é nada, entendeu? Você tem que, tipo, colocar o rabinho entre as pernas e chorar no cantinho, é o máximo que você consegue fazer. Mas aprendi também a tentar olhar as coisas, de um jeito mais simples, eu acho, sabe, porque a morte acho que também te traz essa concretude de que no final vai acabar para todo mundo, de alguma maneira, inclusive para você mesmo. Então, de apreciar um pouco mais o simples, a natureza, de ver os pequenos gestos das pessoas, porque você está diante de uma dor tão grande e de coisas que a vida te traz que não necessariamente vão ser agradáveis, né? Você tem que fazer testamento, testamento não, o inventário. Você tem que lidar com uma parte super burocrática também, né? Não é nem que você pode só ficar chorando embaixo da coberta. Totalmente. Então você vai vendo também pequenas gentilezas, eu acho que você fica mais observadora, assim, eu acho que talvez seja esse o grande ensinamento, assim, que a morte me trouxe, começar a observar um pouco mais as pessoas, as situações, ver com quem que você pode contar de fato. E a partir daí muita coisa nova deve desenrolar, né? Porque começa uma nova Renata. Começa uma nova Renata, ao mesmo tempo é muito engraçado isso, porque é uma Renata muito parecida com a da minha infância, então você resgata também, acho que tem um processo de resgate do que você era antes de ser aquela Renata do Daniel, no caso, sabe. Então, eu já fui outra pessoa antes de ser a pessoa desse casal, então quem que era essa pessoa, do que aquela menina gostava, eu acho que tem no meu caso eu senti muito essa reconexão com a infância mesmo, de tentar buscar até na maneira como eu me vestia, o tipo de cabelo que eu tinha, é muito mais hoje eu sou muito mais parecida eu quando era casada era loira, por exemplo, fazia luzes, entendeu. Era mais talvez mais, entre aspas, perua, mais arrumada, e eu de pequena sempre fui mais moleca, assim, sempre com tênis e camisetona, então acho que eu fui resgatando essa pessoa que eu era antes de ter me transformado nessa Renata que morreu. Tem uma relação entre renascer e nascer de novo? Você acha que você renasce ou você nasce de novo? Você sabe que Renata é renascida, né, em latim. Então, Já estava assim, predestinado. estava predestinada. Eu brinco que minha mãe, assim, as mães têm um componente de bruxa, né? Assim, minha mãe, além de me dar esse nome, ela escreveu no meu livro de bebê que eu seria escritora. E eu nunca quis nem ser jornalista, eu queria ser médica. Então, assim, acho que tem uma força ali do pensamento, tá vendo como ninguém nasce sozinho? Você nasce já o projeto de alguém, né? E isso acaba te invadindo de certa maneira. Mas eu acho que esse renascer, eu acho que ele é constante na nossa vida, independente de perdas. Isso também é uma coisa que eu aprendi. Eu acho que a gente vai. Eu não sou mais essa Renata também desse livro, né? Assim, você vai ano a ano, cada pessoa que cruza seu caminho, cada oportunidade de trabalho ou de lazer, você vai se renascendo de certas maneiras, né? Assim, você vai reconhecendo, eu acho que tem o processo tanto de reconhecer quanto o de renascer. E você acha, Rê, que dá para se educar em matéria de perda? Eu acho, eu não tenho essa resposta, mas eu gostaria muito que a gente pudesse ter, eu falei disso na Flip, que a gente pudesse ter um letramento melhor de morte, sabe? Eu não sei, para ser honesta, como acontece nos outros países ou em determinadas religiões, mas eu acho que na nossa cultura ocidental, assim, brasileira, pelo menos na minha vivência, assim, falar sobre morte era é quase atrair, sabe? Assim, você não deve falar. Aquele que você não pronuncia, quase o Voldemort Tal, do Harry Potter, sabe? é. Assim, não fala que chama. A minha avó e o meu pai, ambos morreram de câncer, e eu sou canceriana, então eu tinha um negócio até com o meu signo, assim, sabe? Nossa, não pode falar, porque não podia falar o nome da doença. E se você não fala, você não elabora, né? Você não tem como elaborar se você cala. E eu acho que a gente cala muito nesse lugar, assim, a gente não sabe o que dizer ao outro, mas também não sabe ficar no silêncio com certo conforto, né? A gente não sabe ficar desconfortável e segurar esse desconforto. É só estar presente, né? Só tá presente, sabe? Meu, vai passar, um momento passa, mas não precisa ficar falando pra pessoa que vai passar, porque a hora que ela tá aquele turbilhão de dor, de desespero, você falou que vai passar, é quase você dar um tapa na pessoa, entendeu? Vai passar, mas naquele momento não adianta. Tá longe. Tá longe demais. Totalmente, totalmente. Quais foram os maiores tabus que você enfrentou? Porque também acho que você era mãe, né? Mãe. Já dos dois filhos, né? Dos dois filhos. Eu acho que
Bom, primeiro tem esse grande tabu da morte mesmo, né, das pessoas não quererem muito falar a respeito disso, ou, eu lembro que até, assim, as pessoas falavam: "Ai, não consigo ir na sua casa porque é muito triste", daí eu pensava: "Cara, eu vivo nessa casa, eu tenho que viver aqui", já pensou como é isso? Você não tá me ajudando. Você não está me ajudando, e aí a pessoa desaparece simplesmente, mas, eu tive também um tabu, particular, a minha história, que foi de ficar viúva aos 33, né, que é uma idade muito inesperada, então, quando a gente pensa na figura da viúva ou do viúvo, normalmente o nosso imaginário vai para a figura, né, da pessoa mais idosa, cabelinho branco, já passaram, viveram uma vida juntos, e aí alguém morreu. Quando é assim, o meu marido tinha 41, era muito jovem também, então tem todo esse estranhamento, só de você falar para alguém: "Ai, sou viúva", a pessoa já fica assim: "Mas como assim você é viúva?". Aí ela quer falar que você vai casar de novo, ela quer falar qualquer bobagem, para não ter que lidar com essa informação que é muito estranha, Sim. a priori, sabe. É desconfortável, talvez, né, para quem escuta e conversa com aquilo que você falou, né, que é como que eu me posiciono aqui, né, o que que eu falo. É, é interessante, assim, e acho que é curioso também pensar, porque eu imagino que você tem fases, né, nesse processo, pelo menos da minha experiência, você se sente assim, né, passando por etapas, e eu queria entender qual foi o momento em que a vida passou a ter um brilho novo, ou você sentiu que o processo de cura estava de fato acontecendo. Você consegue demarcar isso de alguma forma? Eu acho, ó, na minha experiência, é um pouco difícil mapear, obviamente, se a gente for para psicanálise, tem todas as fases do luto, né, então você começa com negação, vai para barganha, enfim, vai até a aceitação. Pra mim foi um pouco diferente, sempre tive uma série de sentimentos confusos, então, assim, eu podia estar num período muito depressivo, muito triste, mas eventualmente alguma coisa me deixar muito feliz. Então eu acho que os meus sentimentos eram mais permeáveis nesse sentido. Agora, foi um luto muito extenso, bem mais que os 2 anos que a psicanálise fala, e acho que de verdade, assim, o momento que eu falei: "Ufa", tipo, acho que agora consegui sair desse lamaçal foi quando eu fiz 40 anos, então você pensa, foi 7 anos eh, de muita luta misturada com luto e esse processo de conseguir se refazer. Sem dúvida, mas isso também deve ter mudado muito sobre a forma como você vive, né? E sobre essa conexão com a vida. Eu acho que sim, porque eu acho que te traz muita gente passa a vida, inclusive eu mesma, né, tô falando muita gente, todos os seres humanos, a gente não por mais que a morte seja a única certeza, a gente não quer como a gente não fala sobre isso, a gente também não pensa, a gente evita ao máximo, né, e aí você fica nesse lugar um pouco de quase também viver no automático. Eu acho que quando acontece uma ruptura muito grande, isso te traz um senso de presente também muito grande. Então, tipo, eu lembro que eu brincava, assim, uma coisa quase do só por hoje, sabe, só por hoje, então eu vou me dar o direito de chorar muito, vai ser hoje, entendeu? Ou só por hoje eu vou me dar o direito de ser feliz também. Não significa que eu já esqueci aquela pessoa ou que eu já superei, porque a gente fica muito esperando essas respostas de prateleira, né, assim, quase como se tivesse uma receita. "Ai, agora se você fez isso, então superou. Ai, tá namorando, já superou. Ai, não sei o que lá, tá chorando muito, não superou ainda". E eu acho que não tem muito isso, sabe, a vida é um Não é fluxo, né, linear, né? não é linear. E eu acho que, não sei, mas te ouvindo me leva para um lugar também que talvez seja o tipo de experiência que te ajude, ou pelo menos que te conduza a também se sentir mais, né? Acho que sim, acho que você se conhece mais. Foi um pouquinho do que eu tentei dizer, assim, quando você volta para a infância, eu acho que está ali, né, a raiz do teu self mesmo, né, quem que eram aqueles pais, quem que era aquela família, por que que você hoje é desse jeito, acho que te leva para um processo. Bom, também, tenho que falar aqui que eu tive a sorte de ter a sorte e muito esforço, porque sempre fui eu que paguei com o suor do meu trabalho, mas de fazer terapia durante esse processo, né, então eu acho que também a terapia vai te reconectando com você mesmo e você vai aprendendo, quem é você nesse mundo, por que que você está aqui, né, o que que de fato te interessa, o que que importa, né, assim, quando você passa por é até um pouco complicado, porque eu lembro que eu falava para os meus filhos,
que eram muito pequenos, às vezes, sei lá, um amiguinho vai estar triste porque não foi para Disney, e parece uma coisa tão absurda perante a sua perda, né? Só que sofrimento também não se mede, então você também aprende isso, sabe? A ter um pouco mais de empatia pelo outro, independente do grau ou do tipo de sofrimento dele, porque sofrimento é sofrimento. Se importa para aquela pessoa, importa para aquela pessoa, Exatamente, né? Não está exatamente. sob julgamento. Agora, Rê, no seu livro você fala um pouco sobre esse processo de se recriar, né? E acho que conversa muito com o que a gente fala no Capital da Dúvida, né? Que é essa perspectiva de você não ficar preso por uma certeza que te limite. Você acha que isso é uma necessidade ou você acha que isso é um dom? Acho que é uma busca. Eu acho que é uma busca, eu acho que no meu caso, eu cresci numa família, assim, minha mãe era, enfim, nasceu em fazenda e tal, muito supersticiosa, muito cheia desses ditados populares, e eu comecei muito a questionar isso em algum momento. Então, a própria frase, o que não te mata te fortalece, eu pensava, cara, o que não me mata pode me traumatizar num nível, assim, que não vai me matar, mas vai me levar bons anos até eu conseguir me reerguer e estar inteira novamente. Então, eu acho que nesse sentido você vai tentando mesmo questionar mais as coisas, sabe? Será que isso faz sentido? Por que essa pessoa está falando isso para mim? Pode fazer sentido para ela, mas para mim é tão vazio, assim, não. Então, aí você começa o processo de busca. Então, o que que faz sentido para mim, sabe? E daí eu sou uma pessoa muito curiosa e interessada na vida nesse sentido, fui atrás de várias vertentes religiosas para tentar entender, ou pelo menos ter uma outra visão diferente da minha. Para livros, literatura, eu acho que ajuda muito. Acho que um dos grandes motivos pelos quais eu resolvi compartilhar uma história que é muito dolorosa e muito íntima foi essa troca que eu tive com os livros e, ao mesmo tempo, essa falta que eu senti de me ver retratada em algum livro, sabe? Algum livro sobre o luto. Acho que o que mais se aproximou foi O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que da história você fala, cara, olha isso, acontece com outras pessoas, sabe? Também ela também se sentiu desse jeito, eu não sou tão ET, não tô tão fora da curva da psicanálise aqui sofrendo há não sei quantos anos, assim, é muito humano. Então eu acho que tudo isso que faz parte das conversas, né? A literatura não deixa de ser essa grande conversa que você tem com você mesmo, antes de ter com o outro. Então acho que é meio por aí. E eu acho que tem uma coisa nesse estado de, de sentir que muitas vezes você não consegue concretizar, né? Você não consegue concretizar o pensamento numa palavra, numa frase, e às vezes lendo você se identifica e aí você fala, é isso aqui, né? E parece que isso te ajuda a assentar um pouco mais aquele sentimento e galgar um step acima, assim, não sei. Comigo acontece muito isso com a leitura, mas eu acho que você traz um aprendizado interessante aqui, que seria importante talvez a gente compartilhar mais, que é esse aprender a renascer, assim, né? Acho que é muito nítido, todo mundo consegue contar uma história de alguma grande queda que teve na vida e como que aquilo acabou gerando uma evolução. Você acha que você viu uma fórmula ou você tem Forma, a algumas Renata Visa dicas, de renascimento, vou vender. algumas dicas aí para esse fluxo de renascimento e até talvez para a gente não ficar esperando, né, ou não precisar de uma queda para conseguir ir para esse lugar diferente na vida. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, Fá, e que eu acho que é importante nesse processo é a aceitação, mas não é a aceitação da morte, tá? Não é nesse sentido de tipo, mas é aceitar o que você tá vivenciando. Então, tipo, se eu tô triste, eu tenho o direito de estar triste. Se eu tô com raiva, eu posso ficar com raiva, não vai me transformar numa pessoa rancorosa. Nossa, essa pessoa raivosa, pessoa péssima, né? Porque a gente cresce cercado de várias mitos, não pode ser, ainda mais com mulher, eu acho. Ai, tem que ser delicada, tem que ser gentil. Então você começa a ter raiva, você fala, que coisa esquisita, que é isso que eu tô sentindo, né? Por que que eu tô com raiva? Que é uma das coisas que eu mais trabalhei na terapia. Eu não conseguia admitir para mim mesma que eu pudesse ter raiva, sabe? E não achar que eu fosse ficar muito presa a esse lugar. Só que eu acho que quanto mais você luta contra sentimento, mais ele fica batendo na sua porta. Então, a partir do momento que você começa a deixar a coisa entrar,
O Rumi tem um poema muito bonito que ele fala dos sentimentos, né, do nosso corpo como se fosse uma casa de hóspedes. Então, deixa a alegria entrar hoje, amanhã vem a tristeza, e depois vem a raiva e a frustração. São coisas que vão conviver, né, na sua grande casa, que é o seu corpo, o seu habitat, e que você aceitando, eu acho que você vai conseguindo processar quem você é e quem que você pode vir a se tornar a ser. Acho que é um desejo muito grande também de ser alguém melhor para você mesmo, sabe? Já que eu caí, já que eu esfolei aqui o meu joelho, deixa eu tentar andar melhor agora, deixa eu tentar Levantar diferente, né? levantar diferente. Legal. Você acha que resiliência é fundamental nesse processo? Eu acho que é fundamental, mas eu acho também que ela não pode ser imposta. Eu acho que também resiliência é uma palavra que entrou no nosso vocabulário, assim, quase como se fosse uma moda, né? Ai, todo mundo precisa ser resiliente, uma virtude. E eu acho também que quando ela é imperativa, ela pode ser muito violenta, porque ela te tira essa possibilidade de angústia, de sofrimento, sabe? O resiliente é aquele que aguenta, né? Assim, você aguenta com uma compostura, vou até citar melhor, britânica, entendeu? Assim, sem poder chorar, sem poder fazer nada. Então, eu acho que é um processo até chegar à resiliência. Acho que ele tem que ser um processo natural de dentro para fora, e não eu virar para você e falar assim: ai, Fabrício, você tem que ser mais resiliente. Sabe, assim, vira uma cobrança e cobrança vai ser fonte de sofrimento, né? Você vai se sentir mais inadequado, você vai se sentir mais sozinho, você vai se sentir ali Eu pior. acho que até compartilhando, assim, acho que no meu caso, que eu perdi o pai cedo também, tinha pouca maturidade para lidar com isso, né? Obviamente, minha mãe monstruosa, assim, dando um super apoio, mas eu percebi que a dor só passou quando eu consegui permitir que ela acontecesse. Acho que é isso. Quando eu resistia para não entrar naquele lugar ali, ela ficava lá. E resistindo, primeiro vai resistir, né? Embora a gente nasça chorando, eu estava até pensando nisso vindo para cá, eh, como a tristeza é um sentimento muito humano, né? Faz parte do nosso core mesmo. A gente nasce chorando, cara. A gente não nasce gargalhando, assim. Só que toda vez que a gente volta para esse lugar, é como quase como se fosse de novo o errado, sabe? Assim, a pessoa muito triste, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Nossa, tá muito deprê, que coisa chata. Você vai assim colocando a tristeza como se ela fosse um grande bicho-papão que você tem que correr. Só que ele vai te pegar, entendeu? Assim, quanto mais você corre, mais a coisa aperta. Então eu acho que também assim, não diria que é uma fórmula, porque eu acho que cada um é muito sabe onde, né, o seu calcanhar de Aquiles, para ficar em outro jargão aí, mas eu acho que quanto mais a gente consegue abraçar mesmo, ser gentil com a gente, sabe, assim, eu passei por uma coisa difícil, sabe, eu, entre aspas, mereço esse sofrimento aqui que tá aqui dentro, ele tem uma razão de ser, eu não tô fabricando, não é? Porque senão vira quase como se fosse uma loucura, sabe, assim, "Ai, aquela pessoa tá sofrendo, mas assim, todo mundo morre". Pô, mas todo mundo é muita gente, a minha pessoa morreu agora e eu vou ficar triste por ela, vou ficar triste por mim. E é o seu processo, né? É o seu processo. Eu acho muito cruel um pensamento de vítima, assim, né, das pessoas te olharem como se você estivesse se vitimando de uma certa E forma. elas te colocam também nesse lugar, né, fazem Exato. as 2 vertentes, eu acho. Acho que tem gente que acha que você está se vitimizando, querendo, sei lá o quê, ter algum tipo de bônus com isso, como se você fosse ganhar alguma coisa de estar nesse lugar que ninguém, eu acho que tá. E tem gente que automaticamente te vitimiza, assim. Eu lembro de uma entrevista de emprego que eu fiz, era para uma revista internacional, e quando veio a diretora de Nova York, daí a gente começou a conversar, eu falei: "Ah, eu ia morar em Nova York, eu não fui", daí caí, eu fiz a besteira de falar que eu não fui porque meu marido morreu. Ela mudou comigo, ela começou a me tratar, assim, com um grau de infantilização, sabe, como se eu fosse uma pobre coitada que não tivesse ela chegou a perguntar como eu ia embora de lá, assim, eu ia embora da mesma maneira que eu cheguei, de Uber, assim, entendeu. Da mesma Mas forma que eu vivo até é, agora, né? mas acho que tem as 2, e faz parte, eu acho, dessa falta de letramento mesmo, a gente Total. não sabe É. como lidar, Um entendeu. respeito pela dor do outro, né? É. Que tem o peso que tenha, é o que é pra ele. E que também não determina quem é o outro, né, a sua dor não vai te determinar, assim, você não vai ser um profissional melhor ou pior, você não vai ser para sempre aquela pessoa. Então eu acho que também saber lidar um pouco, que é uma coisa super difícil, principalmente hoje em dia, com os tempos das coisas, né.
Assim, os tempos que os sentimentos levam para sentar, os tempos que as coisas levam para ser reconstruídas. A gente não constrói uma casa do dia para a noite, entendeu? Quer dizer, hoje em dia até constrói com impressora 3D, mas assim, vamos pegar o processo tradicional, né? Você vai demorar ali para levantar, você vai ter que fazer os alicerces e depois só que você vai decorar, depois só que você vai estar num lar aconchegante. Então, são processos, eu acho. Eu gosto muito de um aprendizado que eu venho tendo que é sobre você, é menos sobre você ser isso e muito mais sobre você estar dessa forma, né? Então, Totalmente. você está no momento de luto, você está no momento de tristeza, você está no momento que você é a vítima mesmo daquela história, né? Acho Mas isso isso não super é você. importante. Você sabe que no colégio que os meus filhos estudaram, tiveram uns casos de suicídio, né, entre alunos, o que é obviamente muito triste, ainda mais quando a gente pensa numa galera tão jovem, né? E aí o colégio fez um ciclo de palestras e foi uma psicóloga e ela falou uma coisa assim que me marcou muito, que ela falou: a gente não pode chamar a pessoa de suicida, porque ela cometeu um ato suicida. Aquilo não determina quem ela Ela não é foi. isso. Ela não é isso, ela não se resume a isso. E eu acho que isso vale para tudo, que a gente tende a pegar grandes eventos, né, grandes acontecimentos e colocar a pessoa naquela caixa. Ah, então a pessoa é o suicida, a pessoa é a viúva depressiva, a pessoa é sei lá o quê. A gente vai tentando Sim, cercear a pessoa, entuchá-la numa caixinha que assim, não serve de nada para ninguém no final do dia. totalmente, totalmente. E acho que até você conheceu aquele estado da pessoa, né? Tem gente que nunca vai ter conhecido aquele Exato. estado. Também tem isso, né? Tem um pouco dessa dinâmica, mas acho que a gente está falando disso, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre o que te ajudou nesse processo de autoconstrução, assim. Eu acho que o que me ajudou, além bom, em primeiríssimo lugar, eu acho que o fato de eu ter 2 filhos me ajudou muito, porque ali tinha quase um chip vital mesmo de: "Putz, por pior que você esteja", queria morrer de muitas maneiras, mas assim, sabia que eu não podia, que eu tinha que continuar, porque eu tinha 2 filhos que eu amo imensamente, então eu acho que tinha esse lado, vamos dizer assim, mais básico mesmo, biológico da coisa necessário. E aí eu acho que o que me ajudou também foi muito o contato com a natureza. Tem uma coisa assim que é até um pouco estranha talvez de eu falar, mas você sabe que a pandemia foi um momento que me ajudou muito, assim, é muito louco, né, isso, porque, a gente estava vivenciando ali quase não, diariamente, né, o contagem de mortos e restrições, mas eu acho que foi o único momento desde que aconteceu o meu luto que eu consegui aquietar, sabe, assim, ficar dentro de casa sozinha, sem distração, sem a obrigação de estar no trabalho de tal a tal horário, porque daí, enfim, perdi o emprego e daí fui dar outro jeito na minha vida, eu fui fazer freelas, que eu pudesse trabalhar de casa, que eu pudesse ficar com os meus filhos nesse momento. E aí eu lembro que pus uma mesa, porque eu não tinha, pus uma mesa no meu quarto, daí perto da janela e eu olhava o céu e sabe essa sensação de tipo: "Cara, tô viva, tá tudo isso acontecendo, o mundo entrou num colapso, mas eu tô aqui. O que que eu posso fazer então para continuar e para validar mesmo essa história, sabe? Para fazer que esse serzinho, tenha algum significado mínimo, nem que seja não, né, assim, só de ser para os meus filhos já é muita coisa, né, então mas eu acho que foi esse período mais, hã, virada de chave, assim, que você falou: "Putz, agora mudou realmente a minha percepção". Legal, legal. E acho que também, não sei, né, pensando para as pessoas que vivem isso e talvez não tenham filhos, eu pego muito do que você falou, que é talvez esse lugar de contato físico, né, de contato emocional com outras pessoas que são importantes, Acho que né? sim. E sabe, você falou a coisa do contato físico, eu acho que o processo de luto, ele é muito solitário, e até quando eu fazia massagem, que também é um super luxo, assim, né, não é todo mundo que pode fazer, mas eu me sentia mais viva com a pessoa tocando, sabe, assim, você fala: "Meu, realmente eu tô viva, tô aqui, vou me aterrar um pouco", porque eu acho que às vezes essas grandes perdas, essas grandes dores te tiram um pouco o aterramento, né, você vai para um lugar que não é aquele lugar da presença, não é o lugar, hã, corpóreo mesmo. Então eu acho que abraço de amigo, é isso, sabe, não precisa falar nada, mas só ter uma presença ali, alguém sentado do seu lado enquanto você está amuada ou lendo um livro,
Mas acho que tudo isso ajuda, sim. Eu acho que presença é um bom ponto para a gente falar, assim, porque até lendo o livro e ouvindo um pouco do seu relato, eu acho que você vive muito no passado e no futuro, né? Talvez, quando isso tá acontecendo, né? Quando você tá no luto, assim. E tem esse livro da médica Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E daí ela tem uma frase que fala, né, que a melhor forma de você continuar vivo, apesar dessas mortes que vão acontecendo, e aqui ela amplia um pouco a morte, porque ela fala das pequenas mortes que vão tendo ao longo da vida, né, é, na sua forma de viver e nas mudanças que vão acontecendo. A melhor forma de você estar vivo, né, mesmo com essas mortes, é você estando presente nelas, né, e sempre com a perspectiva de que se você viver o máximo daquele momento, daquela relação, daquela história, do que seja, quando de fato não der mais para ter aquilo, você vai estar livre, porque de uma certa forma, né, você viveu aquilo na amplitude que você conseguiu viver, né, da forma que te completou no máximo. É como se você não tivesse deixado pendências para trás. O que você aprendeu, Rê, sobre presença? Nossa, achei perfeito esse relato dela, porque eu acho que tem muito isso mesmo. Você fica numa dualidade temporal que é tudo menos o presente, né? Então você fica repassando o passado, o que você já viveu, ou o que você podia ter feito diferente, e projetando o futuro sem aquela pessoa. Putz, nunca mais vou ter essa pessoa, vai chegar tal dia, não vai estar aqui. Eu acho que eu aprendi sobre presença a de fato estar presente. Muito redundante, Como é que mas. faz isso? Acho que prestando mais atenção em si mesmo e no outro, sabe, assim, porque é muito fácil a gente se distrair, Fabrício, assim, a gente tá, né, o tempo todo sendo bombardeado por coisas, por imagens, por sons, por informações, por questões nossas internas e externas. Acho uma coisa também que me ajudou, foi um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos, e a Clarice, que é a psicóloga que escreveu esse livro, em determinado capítulo, ela fala muito sobre você honrar os seus mortos e fazer enterros internos mesmo. Eu acho que esse senso também de finitude, de encerramento de histórias, mas de que aquela história foi de verdade e ela merece um enterro digno, também é muito importante, porque eu lembro também que uma das primeiras coisas que as pessoas queriam fazer, assim, quando o Daniel morreu, era tirar as coisas dele de casa, como se tirar a escova de dente ou qualquer outra coisa fosse eliminar o fato de que ele tinha morrido ou de que ele tivesse existido, que é um pouco pior, né? Porque essa tendência, não, vamos tirar as fotos, vamos tirar, faz a pessoa desaparecer. E eu acho que não é por aí. Pela minha experiência, é muito mais de você. É quase como se você absorvesse alguma parte daquela pessoa, então ela passa meio a viver. Eu tenho vários mortinhos, gente, comigo, assim, meu pai, meus avós, mortos assim que foram muito importantes em vida e que na morte continuam sendo, sabe. E eles me ajudam também a ter esse senso de presença, eu acho que é essa noção de que as coisas têm um tempo de duração. Então deixa eu agora vou aproveitar esse momento aqui no podcast para conversar com o Fabrício e não ficar pensando em outras 30 coisas que eu preciso fazer depois. É, eu acho que isso dá talvez esse novo tom para a vida, né? Acho que dá. E não assim, gostaria muito que não tivesse sido assim, que não precisasse ser assim, né. Então eu acho assim, tem aquele eu vou falar outro ditado, gente, sou péssima, tá vendo? Assim, a minha Tô cabeça adorando, é muito ditado tô popular. adorando, manda. Mas, agora eu esqueci, maravilhoso, mas daqui a pouco eu lembro dele. Que a gente precisa meio me perdi agora, gente. Não, mas é bom, porque daí eu vou fazer a nossa pausa aqui com as Ai, gente, perguntas. pausa estratégica. Exatamente. Aí daqui a pouco você traz de volta o ditado. Mas é assim, Rê, bem, você conhece, mas a gente fala duas palavras e aí você escolhe uma, tá? Não precisa explicar o porquê. Resiliência ou antifragilidade? Fragilidade, primeiro. Memória ou esquecimento? Memória. Infinito enquanto dure ou até que a morte os separe? Eita, que difícil essa. Eu acho que infinito enquanto dure, porque vai ser a duração de uma vida, talvez. Nascimento ou renascimento? Renascimento, eu acho que você tem aí a oportunidade de se recriar de um jeito que você acha mais legal, sabe assim? Eu quero mais potente. Terapia ou religião? Hum,
difícil essa também, porque eu acho que tem gente que busca muito apoio, mas não posso ficar me explicando, então, terapia. Gratidão ou raiva? Gratidão. Gratidão, sem soar gratiluz, mas eu acho que eu acho que eu tive muitos períodos de raiva mesmo, assim, que eu queria que o mundo explodisse, mas eu não estivesse naquela situação sozinha, sabe? É bem egoísta mesmo, mas eu acho que depois que passa esse furacão e você consegue se recriar, eu não trocaria a minha história por nada, sabe? Então eu acho que eu sou muito grata pelo período que eu tive, pelas coisas que eu vivenciei e também por tudo que eu acabei aprendendo depois com muita paulada. Gostaria que não tivesse sido assim, mas talvez se tivesse sido de outra forma também eu não tivesse aprendido. A gente precisa confiar de uma certa forma que isso está servindo para algo que vai fazer sentido em algum momento, né? Talvez hoje você consiga, sei lá, viver de uma forma que te dá esse lugar de completude. E eu acho que você fala de aprendizados, mas você consegue dizer quais foram os maiores aprendizados depois dessa perda? Ou os aprendizados que você tem com a perda? Eu acho que um grande aprendizado é que a vida não é justa, sabe? Porque a gente também tem esse ideal, Essa certeza. essa certeza de, ai, se eu fizer tudo direitinho, não repetir de ano, ser uma garota boa, não sei o que lá, vai dar tudo certo. Só que a natureza é maravilhosa e é incontrolável e é randômica. Então as coisas acontecem eventualmente, independente do seu currículo escolar, sabe? Independente do que você tenha feito. E eu acho que se você percebe isso, curiosamente, parece que não é mais tão injusto, sabe? Porque você fala, poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa. Também não aconteceu para que eu aprendesse algo, porque é uma coisa também que as pessoas tendem a falar, né? Não, mas você passou por isso, que você tinha que aprender tal lição. Eu não acho que a vida do outro vale menos, tá a serviço da minha escola particular, sabe? Eu acho que ele morreu porque foi um grande acidente cerebral vascular, entendeu? Assim, acho que aconteceu uma tragédia, como acontece com tantas outras pessoas. E eu acho que quando te dá essa dimensão do a vida não é justa, te dá uma liberdade também para você não ficar tão presa a certas certezas que Padrões, te né? Ou certos necessidades. exatamente, a gabaritar nas caixinhas que a sociedade diz que você tem que gabaritar. E isso pode ser muito bonito e muito potente, assim, com o tempo. Legal. Eu imagino que o conceito de justiça mude, né? Muda bem. Dá para voltar a ser feliz? Dá super, gente, para voltar a ser feliz. Eu acho que dá para ser feliz, inclusive durante, assim, eventualmente, né? Acho que o luto é muito cíclico. Eu acho que ele não tem, assim, pelo menos o meu foi assim, não teve um começo, meio e fim. Então, ele foi mais estendido, com fases de muita felicidade no meio. Depois parecia que eu tinha tropeçado de novo e eu me via tão triste. Eu falava, gente, mas como que agora eu posso estar tão triste? Já faz 4 anos, já faz 5 anos. Já namorei, já viajei, já fiz tantas outras coisas, mas tinha esses momentos que parece que ainda não estavam muito elaborados ou resolvidos. E eu acho que, assim como a tristeza é inerente ao ser humano, a felicidade também é. Então, eu acho que você tem esse drive de vida, eu tenho, pelo menos, sabe? Por mais que eu tenha um traço melancólico, eu goste também de determinado tipo de arte, uma poesia mais melancólica um pouco, eu acho que é muito legal, acho que é muito melhor ser feliz do que ser triste. Então, eu acho que é uma busca também, né? Acho que também esse é um aprendizado, a buscar, não ficar esperando. Uma escolha, talvez? Às vezes eu acho que é, não tenho a resposta assim definitiva, mas eu acho que às vezes parte desse lugar de tipo você falar pra você mesmo, a gente vai ser feliz agora. Sabe, eu tô usando a terceira pessoa, tipo Pelé. Vamos ser felizes agora. Vamos encontrar um Chega, caminho, né? vamos, né, assim. E às vezes é um minuto. Eu li uma coisa da Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa que eu amo, há poucos dias no Instagram, que era uma frase que ela dizia que a arte não vai salvar o mundo, mas salva um minuto. E às vezes isso é o bastante. Eu acho que a alegria é a mesma coisa. Às vezes ela não vai salvar tudo, ela não vai minimizar todos os problemas ou as dores que você teve, mas assim, se durar um minuto, às vezes é o bastante, às vezes é o que você precisava. E talvez é o minuto da lembrança, né? Porque a Uhum. gente não lembra de tudo, né? Não, a gente não lembra de tudo. O que a Renata de 2011, o ano que o Daniel faleceu, diria para a Renata de agora?
Nossa, eu acho que ela era uma Renata bem mais pessimista, de 2011. Eu acho que a Renata de agora pode dizer para a Renata de também não sei se ela pode dizer, porque tem uma pegadinha nisso que a gente faz, mas, aquela Renata estava tão machucada que ela não estava pronta para ouvir coisas como: "Não vai ser sempre assim", "Você vai construir outras histórias, outras coisas interessantes vão surgir na sua vida". Eu acho que no momento de dor e de luto, você tem que eu abraçaria aquela Renata, sabe, deixaria ela sofrer e elaborar no tempo dela. A de 2011 talvez me dissesse: "Sai logo desse casamento antes que ele morra e você sofra tanto do jeito que você sofreu". Acho que se fosse no começo do ano, porque ele morreu no final. Que você espera, o Rê, que o leitor leve para a vida dele após ler a sua história? Eu acho que eu queria muito que as pessoas pudessem se sentir mais humanas no sentido de abraçar mesmo esses diferentes sentimentos, de não achar tão esquisito, sabe? Tirar um pouco esse lugar do tabu mesmo, de porque que é tão é ruim sofrer, é óbvio que é, ninguém quer sofrer, mas assim, acontece, vai acontecer na sua vida inevitavelmente, assim, em algum momento você vai sofrer por algo ou por alguém, e também um pouco mais de empatia, porque eu acho que o meu luto foi muito solitário, Faixa, assim, acho que e aí eu falo em todos os sentidos, sabe, não é só empatia no sentido, pessoa física, o familiar ou alguém deveria ter sido mais empático, mas as instituições, as estruturas, é esse tempo do judiciário, o tempo, de você ter que retomar uma figura do trabalho e não ter um chorômetro, sabe, assim, pra se isolar um pouquinho, então, acho que eu acho que a gente podia ser um pouco mais empático como sociedade mesmo, uns com os outros. Legal. E para quem está vivenciando o luto agora? Para quem está vivenciando o luto agora, eu acho que, né, não tenta, se adequar ao que os outros dizem, assim, não tenta, performar alguma coisa que dizem que é normal ou que dizem que determinada religião manda, ou Freud manda, ou sua mãe manda. Eu acho assim, tenta se isolar um pouco desse falatório inicial que é muito grande, porque as pessoas, em geral, eu acredito muito no na bondade do ser humano, genuinamente. Não acho que as pessoas são, sacanas per se, sabe. Mas eu acho que, como elas não têm muito recursos, muitas vezes elas falam muita besteira que machuca muito. Então tentar se resguardar um pouco desse dessa falação e tentar, ser carinhoso com você mesmo, nesse sentido mesmo de se permitir. "Pô, vou me permitir sofrer, vou me permitir falar que não tá tudo bem, vou me permitir, pedir uma licença do trabalho, sem que a pessoa ache que nunca mais eu vou voltar a ser um baita profissional que eu era". É um pouco acho que é um pouco por aí. Não, muito bom. Rê, a gente está chegando no final. Opa! É engraçado porque eu acho que, pegando com sua mãe, que você queria ser médica, né? Eu acho que você virou uma escritora que cura. Ai, que bonito Porque isso! eu acho que, enfim, quem não leu vai ler seu livro e acho que eu acho que é muito difícil, né? Eu sei que você escreveu esse livro há 10 anos atrás, não Há é? 10 anos, é. E lançou agora. Lancei só agora. É, ou seja, quase que na sequência, né, do episódio, talvez um pouco depois, Né, né? já um pouco depois, assim, já tinha quase Foi em 4 anos, mas eu ainda 2011. estava vivenciando muito, assim, Ah, estava bem ah, num bem período latente, bem né? latente. Mas o que eu queria compartilhar é isso, assim, porque eu acho que é muito. Talvez esse letramento que você falou, né, essa necessidade das pessoas aprenderem e a gente falar mais sobre morte, também vem da coragem de pessoas que passam por isso e que se propõem a abrir o coração, né, abrir esse book de memórias, que não deve ser fácil, para que outras pessoas aprendam com isso. Então, queria te agradecer por essa contribuição aí pela Obrigada, Fá, achei humanidade. tão bonito É, isso da escritora que cura, Eu vou pegar acho, pra mim, muito eu bom. acho, eu acho de verdade. E eu acho que você tem razão, assim, eu ficaria muito feliz. Eu acho que o luto pós-pandemia, inclusive, ele vem sendo um pouco mais falado, né, tem grandes escritoras, a Natalia Timmerman escreveu um livro lindo também sobre a perda do pai. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais gente,
se propor a ser o esquisito da vez, sabe assim, vou ser esquisito, as pessoas vão ler esse livro e cada um vai ter uma interpretação que independe do que eu sou hoje ou do que eu era, né. Mas tudo bem, estou disposta a pagar esse preço se ajudar tantas outras a também a se reconhecer ali e não se sentirem as únicas esquisitas do rolê. Totalmente. Muito obrigado por isso, mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma dúvida ou uma certeza sobre a morte que você acha que a gente precisa se conectar. Hã, uma dúvida quase filosófica será que a morte é o fim mesmo? Ou será que as pessoas continuam e aí não estou nem falando de planos, superiores ou religiosos, mas será que elas também não continuam vivendo com quem vive, fazendo parte desse grande ecossistema de uma pessoa só que tem muitas? E a certeza é que, assim como tudo morre, também tudo pode renascer, sabe, pegando muito da própria natureza, né, a gente tem o inverno e depois a gente tem a primavera se refazendo ano a ano, ali colocando cada sementinha de novo para brotar, é muito bonito isso, então eu acho que é uma certeza que a gente pode ter. Sem dúvida. Rê, muito obrigado. Acho que a gente precisa falar muito ainda sobre a morte para aprender mais sobre a vida, talvez. Mas é muito bom te ter aqui e, de novo, muito obrigado por Nada compartilhar sua eu. história com a gente.